Meus amigos, e nesse período em que estamos conversando sobre as questões aí de direito e religião, nós estamos trazendo aqui para o programa o Dr. Leandro Leão, advogado e professor, que está aqui para falar conosco um pouco mais sobre o direito eclesiástico. Você sabia que existe isso? Não sabia? Então vai saber um pouco mais a partir de agora nessa entrevista. Dr. Leandro, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer tê-lo conosco. O que é o direito eclesiástico? E o direito eclesiástico nada mais normas jurídicas que existem em nosso ordenamento são destinados e aplicados às atividades religiosas, com foco aí na minha área de atuação, nas igrejas evangélicas. Para você ter uma ideia, Pedro, teve um levantamento da Casa Civil em 2017 que foi constatada a existência de 181 mil normas legais, ou seja, muitas normas. E quais delas se aplicam efetivamente às igrejas? O meu papel dentro do direito eclesiástico é isso, reunir aquelas que são voltadas aí para as igrejas. E essas normas, elas são ditadas por quem? Essas normas, elas são feitas no âmbito federal, pelo Congresso Nacional, existem decretos, no âmbito estadual, pelas assembleias legislativas, e também no âmbito municipal pelas câmaras de vereadores. Nos 3 níveis aí hierárquicos existem leis voltadas para as igrejas. Qual que é a diferença do direito eclesiástico para o direito canônico, professor? O direito eclesiástico, nós nos valemos da legislação emitida, criada, promulgada pelo poder público. Já o direito canônico são aquele compêndio legislativo criado justamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, aplicado aí para a Igreja Católica. Então existe todo o código canônico, a questão que rege a liturgia das missas, tudo que envolve a Igreja Católica aplica-se o direito canônico. Muito bem. É importante essa diferenciação, né? Porque quando se pensa em direito e religião, normalmente se vem à cabeça o direito canônico, mas existe então o direito eclesiástico, que é esse que estamos conversando com o professor Leandro Leão, advogado, né? E que trazendo para nós o seu conhecimento. Como é que pode ser exercida a liberdade religiosa? Quais são os limites, os parâmetros que nós temos na nossa legislação para a formulação de regras aí eclesiásticas? A liberdade religiosa é um preceito fundamental e todas as pessoas aí, previstas na Constituição, né, elas têm o direito de escolher, praticar e professar a sua religião ou crença sem interferência do Estado ou de qualquer pessoa. E para as igrejas, em geral, tanto evangélicas quanto de outras religiões, e não a católica, existe uma liberdade prevista em lei na Constituição da pessoa jurídica da igreja. Abrimos o Código Civil, lá no artigo 44, verifica-se que há separação das pessoas jurídicas de direito privado. E há separação entre associações, que muita gente confunde associação e igreja como sendo a mesma coisa, e as organizações religiosas. Então, há uma liberdade em como criar, como organizar, como fazer toda a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Inclusive, o próprio dispositivo lá do Código Civil veda a interferência do poder público no funcionamento interna corporis das igrejas. Por exemplo, ele não pode interferir como vai ser feito a liturgia, claro, desde que não haja nenhuma ilegalidade, mas como vai ser feito, como é a ordenança da vestimenta dos homens e das mulheres, como tem que ser feito a questão dos louvores e assim por diante. Então não pode haver intervenção do poder público. A igreja é uma instituição jurídica, um organismo jurídico. Existe alguma previsão legal nesse sentido, professor? Sim, a igreja, ela necessita da sua constituição, porque ela é formada por um tripé, a igreja. O seu espaço físico, que é o templo, o local de culto, o corpo espiritual e os membros, que é formada pelos pastores, líderes e a membresia em geral, e a sua personalidade jurídica.
jurídica, tanto é que ela é uma pessoa de direito privado. Existe a necessidade da sua Constituição de um estatuto social que é levado aí ao cartório de pessoas jurídicas, a sua ata de fundação, depois de levado para o cartório, tem que ser dado seguimento para a obtenção do CNPJ da entidade religiosa. Perfeito, perfeito. E esse registro ele é obrigatório para todas as igrejas? Não, existe um decreto feito na época do governo passado, desobrigando as filiais das igrejas matrizes de ter CNPJ. Mas isso contabilmente é muito ruim. Eu, inclusive, juridicamente, eu não aconselho, mas existe sim essa possibilidade, porque atrapalha com outros documentos, como, por exemplo, para a retirada do alvará de bombeiros, alvará de funcionamento. Então, pode criar entraves quando são filiais. Qual que é a minha orientação sempre para aqueles que querem abrir uma organização religiosa? É uma portinha para fora que dá acesso à rua, da rua para dentro, de dentro para fora, tem que ter o seu CNPJ, o seu alvará de funcionamento, e também o alvará de bombeiros aí para evitar qualquer tipo de problemática. Muito bem, professor Leandro Leão, trazendo aí esclarecimentos, é um assunto diferente hoje aqui no programa, mas para você adquirir mais conhecimento é um dos objetivos do Linha Direta com a Justiça, que está há mais de 20 anos no ar aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Doutor Leandro é advogado, é professor, está conosco aqui então, explicando questões ligadas ao direito eclesiástico. Agora eu vou aprofundar o assunto aqui, hein, professor? Qual que é a diferença do plano de atuação da igreja espiritual e terreno? Como é que a legislação entra desse ponto de vista e desse prisma? É o seguinte, em relação ao plano espiritual, a igreja tem como fundamento propagar o evangelho. Essa é a grande ideia da igreja. E o seu plano terreno, ela tem as suas funções administrativas, financeiras, contábeis, os recursos humanos, as questões jurídicas a serem observadas. Então, a igreja, ela existe toda uma legislação que obriga ao cumprimento dessas determinações. Vou até te dar um exemplo que aconteceu em 2019. A Receita Federal, ela fez uma operação inativando milhares de CNPJs de igrejas e outras entidades aí sem fins lucrativos, em razão do descumprimento de obrigações acessórias, como a falta de entrega de declarações de débitos e créditos tributários federais, a falta de entrega da escrituração contábil fiscal, de entrega da RAI, a GFIP também, que é a Guia de Recolhimento de FGTS, entre outras obrigações. Então, a igreja, muitas vezes, ela só observa o seu plano espiritual, mas existe toda uma questão terrena e obrigacional prevista na lei que deve ser cumprida, senão atrapalha o seu funcionamento. Muito bem. E isso é delimitado pela própria lei, por outras regras? Como que fica essa divisão? Pela própria lei. Se tratando de organizações religiosas, tem que ser cumprido aí o que tem previsto, além da Constituição que garante a liberdade religiosa, tudo que é obrigação de pessoas jurídicas no que diz respeito a questões contábeis devem ser observadas. E principalmente o seguinte, porque muitos têm dúvida, né? Ah, mas a igreja, ela pode ser lucrativa? Claro que tem que ser lucrativa, senão ela tem que fechar suas portas. O que é o lucro? A sua receita é maior que a sua despesa. A única diferença é que não se pode distribuir esse lucro. Ele tem que ser reaplicado sempre para os fins sociais a que ela serve. Professor, levando em conta o que a legislação de outros países traz nesse capítulo do direito eclesiástico, o Brasil segue mais ou menos o que o resto do mundo faz nesse quesito? Nós temos aí diferenças que precisam ser alcançadas. Qual que é a avaliação que o senhor faz a partir do direito comparado nesse ponto de vista da nossa legislação? No Brasil, a igreja ela é separada das entidades do terceiro setor, as associações, as ONGs em geral. Existe uma maior flexibilização para a sua constituição. Então não existe algo que seja engessado, como diferente de outros países que tratam
a organização religiosa como sendo uma entidade sem fins lucrativos, mas só que voltada para associação, voltada para como se fosse uma ONG. Aqui tem um tratamento diferenciado e eu acho que é muito mais benéfico do que em outros países da Europa, como os Estados Unidos também, que trata a igreja como se uma associação fosse. Aqui no Brasil, eu acho que, comparado com outros países que eu já tive acesso a alguns trabalhos, né, de abertura de igrejas fora do Brasil, a legislação brasileira é muito mais positiva em relação à igreja. Muito bem. O que uma igreja precisa para funcionar, professor? Os documentos necessários para o funcionamento de uma igreja. O estatuto social, que é como se fosse a certidão de nascimento dela. Precisa constar seu objeto social, os cargos que vão cumprir. A gente sempre deixa para que haja uma administração transparente, pelo menos 6 cargos, o presidente, a secretária, um tesoureiro e 3 conselheiros. A ata da sua fundação, leva tudo isso para o cartório de pessoas jurídicas e depois de dada entrada no cartório de pessoas jurídicas, vai se obter junto à Receita Federal o CNPJ. Agora ela tem como se fosse um CPF, né? Agora ela tem a sua personalidade jurídica, tem o seu número junto à Receita e aí vai abrir as portas. Haverá necessidade do alvará de bombeiros e o alvará de funcionamento. Esses documentos todos eles têm que ser apresentados onde? O estatuto e a ata de fundação são apresentados no cartório de pessoas jurídicas. Feito isso, online mesmo, é possível se obter junto à Receita Federal o CNPJ. E aí que entram as legislações municipais para obtenção do alvará de funcionamento e alvará de bombeiro. Aí precisa observar cada município que possui seu regramento próprio. Muitos municípios, eles expedem conjuntamente o alvará de bombeiro com o de funcionamento. Outros, você precisa primeiro do alvará do bombeiro para depois obter o de funcionamento. E assim por diante. Aí varia, aí entra aí num jogo de quebra-cabeças, observando a legislação municipal. Perfeito, doutor Leandro Leão trazendo para a gente informações hoje aqui do Direito Eclesiástico no Linha Direta com a Justiça. Ele é advogado e também professor. Mudanças que nós estamos ao passo aí de receber a respeito desse assunto. Tem alguma mudança em vista, algo que o senhor queira destacar aqui para os nossos ouvintes, doutor? Olha, existem alguns projetos para ampliação dentro do Congresso Nacional de benefícios fiscais para a igreja. A gente teve uma equiparação aí no governo passado da possibilidade de equiparar a isenção com a imunidade tributária, que a imunidade é prevista na Constituição para igrejas, e quando a igreja, por exemplo, é proprietária de um imóvel, ela já é imune ao pagamento do IPTU. E antigamente havia necessidade das igrejas que alugavam um espaço físico, de observar a legislação municipal para verificar se tinha ou não o benefício. No governo passado houve aí uma unificação desses 2 institutos e até mesmo a igreja que aluga um espaço, ela foi beneficiada. Então existem outros projetos de lei justamente para poder ampliar aí a possibilidade de benefícios fiscais para as igrejas. Tem questões também relacionadas à área onde ficam as igrejas, né? Sobre os municípios, IPTU. A igreja é isenta desse tipo de tributo? Hoje é, tendo em vista essa equiparação. Quando havia somente a previsão da imunidade na Constituição, a igreja tinha que ter a sua sede própria, ou seja, tinha que ser dona do imóvel. Agora não. Com a ampliação que se teve aí da legislação desse benefício, sendo locatária, ou seja, alugando um imóvel, pode ser sim beneficiária também da isenção tributária. Então não haverá a necessidade de pagamento. Mas tem que verificar na legislação o que pode ser feito e o que não pode. Por exemplo, existem obrigações contábeis, como eu mencionei em relação à questão de 2019, que houve o fechamento de um monte de igrejas, que a igreja, mesmo ela não sendo obrigada, por exemplo, a pagar imposto de renda, ela precisa declarar as suas receitas obtidas, para que o fisco possa verificar justamente aí
a atividade financeira envolvida com aquela organização religiosa. Perfeito. Quero agradecer ao advogado e professor Leandro Leão, que conversou com a gente aqui no Linha Direta com a Justiça sobre as questões ligadas ao direito eclesiástico. Professor, assunto novo, diferente, tenho certeza que despertou a curiosidade aí dos nossos ouvintes durante a entrevista. Sucesso aí para o senhor na sua profissão, na sua carreira, e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre o assunto aqui no programa, hein? Um abraço. Um abraço, até a próxima.